bom, uma alegria para nós esse momento aqui que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 15 a 18. Cadê o Eliakim? Quem encontrou, no nome de Jesus, vamos ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Você vai olhar ao seu redor, tá? E aquele que tiver sem Bíblia, você vai compartilhar a leitura com essa pessoa também, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 a 18, está na projeção. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu vou ler aqui na nova versão, Nova Almeida atualizada. Se estiver diferente da sua, você simplesmente só fique atento, em nome de Jesus, para a leitura. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nos dá o privilégio de entendermos a tua palavra, Senhor, e que esta palavra chegue ao nosso coração, Pai, encontre guarita, Senhor, e traga para nós a transformação de vida, Senhor, que nós possamos aqui, Senhor, entender e ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui totalmente transformados, diferente da maneira que nós entramos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mas eu quero falar hoje sobre a transformação que aconteceu na vida de Paulo a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse texto que nós lemos aqui, ele está dentro desse contexto, quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Capítulo 9 de Atos, ele fala exatamente desse encontro e dessa transformação que aconteceu na vida de Paulo. Então, eu gostaria que você estivesse atento a essa leitura do que Deus fez na vida de Paulo, a transformação que Deus fez na vida de Paulo depois desse encontro com o Senhor Jesus. Antes de Paulo ter esse encontro com o Senhor Jesus,
o que a Bíblia nos conta que Paulo, na época, Saulo, né, ele era um perseguidor daquelas pessoas que se entregaram a Jesus. Ele era uma pessoa má, era uma pessoa que respirava maldade, perseguindo essas pessoas para que prendesse essas pessoas, maltratasse essas pessoas, se fosse o caso até matá-las, porque eles eram seguidores de Jesus. O que nós temos que entender aqui é que Saulo, ele fazia isso achando que ele estava fazendo certo. Saulo era um conhecedor da lei, da palavra de Deus. Saulo, ele era um fariseu e ele conhecia a palavra de Deus, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele conhecia a palavra de Deus. Paulo, sendo um fariseu, ele era um observador da lei e um observador de quem cumprisse ou não cumprisse a lei. Então, Saulo, ele era inteirado na palavra, mas ele era perseguidor da igreja. E aqueles que se entregaram e andaram com Jesus Cristo, ele perseguia para prender, maltratar, e se fosse o caso até mesmo matar, como aconteceu com Estevão, e ele consentiu aquilo lá, essa morte de Estevão. E ele fazia isso achando que estava certo, até um dia que ele teve esse encontro com o Senhor. E a partir desse encontro com o Senhor, Deus mudou a vida dele. Amados, entenda que se Saulo, vamos dizer assim, né, tinha esse entendimento, ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo, e depois que ele teve o encontro com Jesus, ele passou a ser uma nova pessoa, passou a ter uma nova vida com Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que muitos de nós, podemos achar que aquilo que nós estamos vivendo, da maneira que nós estamos vivendo, como nós conduzimos as nossas vidas, nós podemos achar que nós estamos certos, fazendo as coisas certas. O que pode acontecer é que, ao ter o entendimento verdadeiro com o Senhor Jesus, nós vamos descobrir que o Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida, para nos abençoar, para nos mostrar o seu favor sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, se você acha que você está vivendo algo bom, se você acha que a sua vida que você está vivendo hoje, de repente é uma vida que está boa, você não sabe o que o Senhor tem preparado para você. Você não sabe. Tem pessoas também que estão vivendo a sua vida já não suportando mais aquilo que estão vivendo. Pessoas que estão decepcionadas com a vida por vários motivos, seja lá de ordem financeira, familiar, social e até mesmo religiosa que seja. E tem pessoas que estão vivendo em crise em suas vidas, vida em família, vida num todo, e estão desesperançadas, achando que talvez não tenha mais uma saída. Eu quero dizer para você que o Senhor tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Então não ache que você está bem, que não possa ficar melhor. E nem fique triste, achando que o que você está vivendo talvez não tenha mais jeito. Em Cristo Jesus nós podemos ser transformados no nome de Jesus.
Amados, o que muito me alegra é que o amor de Deus, ele é tão grande, misericordioso, grandioso, é um amor que nos constrange, é um amor que não dá para imaginar. O amor de Deus é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que não olha a nossa condição, porque Ele sabe que nós somos fracos, nós somos pequenos demais. Mas dentro da maldade de Paulo, quando ele respirava a maldade, dentro do que Paulo era, aos olhos dos outros, uma pessoa que, desprezível pelo que ele fazia, perseguia aqueles que estavam com o Senhor, perseguia para prender, maltratar e, se fosse o caso, matar, mas o Senhor encontrou com ele e transformou a vida de Saulo, dando uma nova vida para ele. Ele foi um escolhido do Senhor. Olha só o que diz o versículo 15, né? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido, é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, como também diante dos filhos de Israel. Amados, eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus para uma nova vida. Você é um escolhido de Deus para uma nova vida. Mesmo você que já está aqui, que já faz parte dessa história, da história dessa igreja, e já está aqui há muito tempo, como eu falei, a sua vida, se você acha que está boa, está na média, o Senhor te escolheu para uma nova história no nome de Jesus, uma nova vida no nome de Jesus. Você que nos visita, que está hoje aqui, você não está de propósito, não está por acaso aqui, você não está por acaso aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque Ele te escolheu para uma nova vida no nome de Jesus. Então, eu queria que você, dentro desse entendimento, se dedicasse ao Senhor, porque nós vivemos em novidade de vida em Cristo Jesus. Quanto mais nós nos entregamos para o Senhor, Ele vai modelando, Ele vai transformando, Ele vai nos dando uma nova maneira de viver. Em Cristo Jesus nós andamos em novidade de vida, e aquela vida passageira, aquela vida sofrida vai ficando para trás, e nós vamos provando do bom, do perfeito e do agradável que vem do Senhor. Você tem duas atitudes hoje, tá? Ao ouvir essa mensagem, no final dessa mensagem, o Senhor falou com você. Você tem duas atitudes: você aceitar o convite do Senhor para uma nova vida, ou você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou e continuar seguindo a sua vida. Porque a realidade, amados, por mais que a gente ache que a nossa vida está bem, está boa, nós carregamos os nossos fardos, sabe? Nós carregamos os nossos fardos, e esses fardos são pesados demais, e nós sofremos muito, sabe por quê? É porque nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso, do qual tem para nós uma nova vida, e cuida de nós verdadeiramente, porque Ele não é somente Senhor, Ele não é somente Salvador, e sim Senhor de nossas vidas. Ele dirige os nossos passos para que tudo seja bênção na nossa vida. Se nós que já entregamos a nossa vida para o Senhor, ainda sofremos, a Bíblia diz que nós vivemos num mundo de aflição, mas eu quero que você saiba que com Ele, o nosso fardo
Ele é aliviado, porque Ele nos dá a direção para que a nossa vida seja bênção no nome de Jesus. Então eu quero falar aqui de algumas mudanças que aconteceram na nova vida de Paulo, para que também isso possa acontecer na nossa vida. Se aconteceu na vida de Paulo, com certeza pode acontecer na nossa vida, porque Paulo era uma pessoa que nem eu e que nem você. E que nós possamos nos dedicar no entendimento dessa palavra hoje, no nome de Jesus. Vamos ler Atos 9:17. Atos 9:17, a palavra de Deus diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, vamos entender esse versículo aqui. Saulo respirando maldade contra aqueles que seguiam e tinham entregado sua vida para Jesus. Saulo vai com as autoridades religiosas e pede carta para perseguir essas pessoas até as outras localidades, inclusive Damasco, que aqui está no contexto de falar de Damasco. E Saulo sai em perseguição àquele povo a caminho de Damasco. No meio do caminho, ele teve um encontro com o Senhor, e apareceu, veio dos céus uma luz muito forte, que Saulo caiu, ficou prostrado, e ali naquele momento ele perdeu a visão dele, e aquelas pessoas que estavam ali ouviram aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, atordoado: quem é que está falando? Com quem eu estou falando? É o Senhor Jesus a quem você persegue, né? E aquelas pessoas ouviram a voz, mas não viam nada, porque aquele clarão impedia. E essas pessoas conduziram Saulo até Damasco, para onde ele ia para perseguir as pessoas. E ali ele ficou numa casa durante 3 dias, sem se alimentar, como se estivesse em jejum. E o Senhor fala com Ananias, um servo de Deus, chega com Ananias numa visão e fala para ele: Ananias, vai até aquela casa, fala com Saulo e ora com ele, para que ele volte a ver. E Ananias vai até lá. E um detalhe me chama a atenção nesse versículo, que quando Ananias chega naquela casa, que ele se depara com Saulo, ele trata Saulo de irmão. Saulo, irmão. Coisa que, aos olhos daquelas pessoas que conheciam Saulo, nunca iriam chamar Saulo de irmão, porque, como eu falei, Saulo era um perseguidor, era uma pessoa má, era uma pessoa que respirava maldade em perseguição àqueles que eram de Cristo. E aqui nós podemos ver uma transformação, que antes do encontro com o Senhor Jesus, Saulo era uma pessoa, e depois do encontro com o Senhor Jesus, ele passou a ser chamado de irmão, porque ele passou a entendeu que ele era filho do mesmo Pai, que nós temos o mesmo Pai e que todos nós somos irmãos. Glória a Deus. Mas o que eu quero focar nesse versículo aqui é na oração de Ananias, que Ananias foi fazer para que Saulo voltasse a ver. Então, a oração de Ananias tinha 2 focos: um, que Saulo voltasse a ver, e que ele, no final do versículo fala, que ele fosse cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, eu entendo que a primeira mudança na nova vida, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira mudança que acontece na vida da pessoa vem pelo Espírito Santo, e ele transforma a pessoa no nome de Jesus. Quando o Espírito Santo chega até nós, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos toma, a partir de então começa uma transformação na nossa vida. E o Senhor vai nos tirar da posição de quem nós éramos para uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, a nossa vida, quando tem um encontro com o Senhor,
o Espírito Santo na nossa vida passa a fazer transformações na nossa vida. E são muitas transformações, eu não posso falar de todas aqui, porque senão a gente vara a noite, madrugada, dia e noite, a semana, e não acabo de falar. Mas eu queria que você, se puder, ou então me acompanhe, leia o texto de João 3,5 e veja só o que o Espírito Santo de Deus faz na vida das pessoas que entregam a sua vida para o Senhor. João 3,5, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Amados, quem tem o Espírito Santo de Deus passa das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, há essa transformação na vida da pessoa. Ela sai da obscuridade, ela sai das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Esse texto aqui de João 3,5 aqui é o texto que Jesus encontra com Nicodemos. Nicodemos também um fariseu, mas ele estava maravilhado com o Senhor Jesus, pelos sinais que Jesus fazia, e ele entendia, sendo homem também, que conhecia a palavra de Deus, ele entendia que aqueles sinais que Jesus operava, somente alguém que veio da parte de Deus podia realizar aqueles milagres. Mas o que Nicodemos não sabia é que o maior milagre que Jesus opera é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que Jesus opera na nossa vida. Quando nós temos um entendimento da palavra, quando nós temos um entendimento da palavra, quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós estamos separados do Senhor, de Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus vem até nós e nos convence que nós somos pecadores. Por isso Jesus Cristo fala para Nicodemos: aquele que não passar pelas águas, pelo batismo, que é o arrependimento, e pelo Espírito Santo de Deus, que traz esse entendimento de transformação, o selo do Senhor na nossa vida, nos dando o entendimento que a partir daquele momento, daquela ação de Deus, pela sua graça e misericórdia na nossa vida, Ele nos dá o privilégio da vida eterna, porque Ele diz aqui na palavra do Senhor: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas o Espírito Santo vem até nós trazendo essa alegria. Você foi escolhido para fazer parte do reino de Deus. Uma outra coisa que eu quero comentar acerca do Espírito Santo está em João 14, 16 e 17, se você puder acompanhar, no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, João 14, 16 e 17: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês, no nome de Jesus. Amados, quem tem o Espírito Santo de Deus se torna templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus, juntamente com seus discípulos e mais todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, entenderam uma nova maneira de ser, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, e Jesus ia ensinando isso para as pessoas. Por isso que muitos não saíam de perto de Jesus, porque queriam estar com Ele a todo sempre, porque Jesus ia mostrando como é que elas tinham que viver verdadeiramente. Nós não sabemos, nós temos que estar com Cristo Jesus para aprender a viver e desfrutar do melhor na nossa vida.
E quando Jesus anunciou para aquelas pessoas que ele tinha que partir, ele tinha que voltar para os céus, para junto de Deus Pai, aquelas pessoas ficaram entristecidas, e ele falou: não se entristeçam, não fiquem tristes, porque eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vai estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo porque não o conhece, mas vocês conhecem, e ele estará em vocês, estará para sempre com vocês. Amados, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, que passamos pelo batismo do arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores, e o Senhor nos transforma e nos dá o privilégio da vida eterna, da salvação da vida eterna. A partir daí, amados, nós que entregamos a nossa vida para o Senhor, temos o privilégio de sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você para dirigir sua vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Não é qualquer um que vai dirigir sua vida. Você, em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus dirige a sua vida, para que na nova vida seja sua bênção, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 5,18. Vamos ver mais uma transformação do Espírito Santo na nossa vida. Efésios 5,18. A palavra de Deus diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixe encher pelo Espírito. Amados, esse versículo aqui, ele está falando, que às vezes nós nos embriagamos com tantas coisas vãs, sabe, que o mundo traz para nós, que as outras pessoas que não conhecem a Deus trazem para nós, e nós vivemos a nossa vida e nos relacionamos com tantas pessoas, e cada um chega e apresenta uma coisa e mostra outra, e a televisão traz uma coisa, a internet traz outra, e às vezes nós perdemos tempo com uma coisa, perdemos coisa com outra aqui. O que esse versículo está falando para nós: olha, não se embriaguem com isso, mas se deixem encher pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus na nossa vida, estando presente na nossa vida, amados, ele vai dirigir os nossos passos e vai dizer para nós o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos, como nós devemos nos conduzir para que a nossa vida seja cheia do poder de Deus, para que nós possamos desfrutar, porque se nós sofremos, se nós muitas das vezes padecemos, é porque nós não temos a direção de Deus na nossa vida. Até hoje de manhã, o nosso professor de escola bíblica dominical falou, às vezes a gente tenta de um jeito, tenta do outro, vai daqui, vai dali, e faz não sei o que, quando a gente vê que a gente não conseguiu nada através do nosso recurso, a gente se rende ao Senhor. Senhor, só Tu, tem misericórdia. Não é assim? Então, poxa, como foi dito aqui, e é bem da verdade, nós podemos poupar tanta energia, Meu irmão, está com algum desejo, está com alguma dificuldade na sua vida, está com algum probleminha, te dirige ao Senhor. Senhor, me dá uma direção, mostra para mim o que eu devo fazer, mostra para mim, e o Espírito Santo de Deus vai te direcionar para que tudo seja bênção na sua vida, no nome de Jesus. É isso que fala aqui. Olha só, 2 versículos para trás desse Efésios 5, vamos ler 16, 17, olha só: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Então, amados, olha só, poxa, nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que remir o nosso tempo e não viver como insensatos, porque os dias são maus.
E no nosso tempo, amados, que muitas vezes é corrido demais, nós não devemos tirar o nosso tempo de dedicação a Deus para trocar por outra coisa qualquer. E nós não devemos, de maneira nenhuma, no nosso tempo vago, nos direcionar para as coisas vãs que pode, ao invés de acrescentar, trazer prejuízo para nós, tá? Aproveitemos o nosso tempo para conhecer o Senhor e a sua grandiosidade, para que nós, nesse entendimento, sabendo qual é a vontade do Senhor na nossa vida, nós possamos provar do bom, perfeito e agradável que vem do Senhor. A internet é uma bênção, amados, mas pode ser uma destruição na nossa vida. A televisão, se nós não filtrarmos, nós vamos ser alimentados com tudo aquilo que ela está empurrando para dentro da sua casa, não somente para você, mas para os seus filhos. Tome cuidado, aproveite o seu tempo, vamos remir o nosso tempo e nos dedicar em conhecer o Senhor e qual seja a vontade dEle para nós, no nome de Jesus. A segunda mudança, amados, preste bem atenção. A primeira mudança, o Espírito Santo de Deus vem até nós, nos transforma e começa a trabalhar na nossa vida. A partir do segundo momento, tem um outro entendimento que nós passamos a usufruir do que o Espírito Santo de Deus fala na nossa vida. Então, a segunda mudança que acontece na vida de uma nova vida, Atos 9:18. Atos 9:18. A palavra de Deus diz assim: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amados, preste bem atenção. Preste bem atenção. Saulo, estava ali naquela casa há 3 dias, recebeu a visita de Ananias, que foi enviado pelo Senhor. Ananias foi lá orar por Saulo, para que ele voltasse a ver, fosse cheio do Espírito Santo, e de repente Saulo voltou a ver. Dos seus olhos caíram algumas coisas como se fossem escamas, e naquele momento, depois da oração de Ananias, Saulo começou a ver. Entenda que a visão de Saulo já não era mais a mesma. Antes, Saulo via a vida de um jeito, ele enxergava as coisas de um jeito. E depois da oração de Ananias, agora ele tem uma nova visão. Ele passa agora a viver sob a maravilhosa luz do Senhor. Agora a vida de Saulo agora é iluminada pela maravilhosa luz que vem do Senhor. No primeiro momento, o Espírito Santo de Deus trabalhou, e agora ele vai viver sobre a maravilhosa luz do Senhor. É uma outra visão, agora é uma visão de Deus, é uma visão espiritual, é uma visão totalmente diferente, é uma visão de um homem de Deus, e essa visão pode acontecer na minha vida, na sua vida, quando nós estamos sob a maravilhosa luz do Senhor. E quais são os benefícios dessa maravilhosa luz do Senhor na nossa vida? Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, 22, 23. A palavra de Deus dizendo assim: os olhos são a lâmpada do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amados, a primeira mudança sobre a maravilhosa luz do Senhor, a nossa vida se torna iluminada por essa maravilhosa luz. A nossa vida se torna iluminada. A nossa visão agora é uma visão diferente,
é uma visão que busca as coisas boas, é uma visão que busca o entendimento do Senhor, é uma visão que nos faz olhar o mundo de forma diferente. Eu já não contemplo mais o pecado, eu já não busco mais o pecado, eu já não busco mais as coisas ruins, eu já não vou estar mais no rastreio das coisas ruins, eu já não vou ser mais uma vítima na mão do inimigo diante daquilo que ele me atrai para o mal, tá? Mas eu vou ter a minha visão iluminada, porque agora eu estou sobre a maravilhosa luz do Senhor. E dentro desse contexto nos dá esse entendimento que a nossa vida passa a ser iluminada e nos mostra as coisas diferentes. Nós temos agora o discernimento. Não, isso aqui é errado, eu já não vou fazer. Se você ler, porque esse capítulo 6 de Mateus, ele está dentro do Sermão do Monte, onde o Senhor traz vários ensinamentos para nós, e um deles aqui é que quando o homem, por exemplo, olha para uma mulher, ele olha para uma mulher como uma serva de Deus, uma mulher uma mulher qualquer, e não com olhos de desejos. Antes, quando a pessoa estava em trevas, era diferente, ele olhava, desejava e já via com outros olhos. Agora não, com essa luz, sob a maravilhosa luz do Senhor, nós somos iluminados, olhamos com uma forma diferente. E assim em todos os sentidos, porque os nossos olhos passam a ser bons, porque nós estamos debaixo da maravilhosa luz do Senhor. Salmos 119, versículo 105, vai nos dizer que sob a maravilhosa luz do Senhor, a nossa vida se torna perfeita. Nossa vida se torna perfeita. Olha só o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Sob a maravilhosa luz do Senhor, o Senhor dirige os nossos passos, o Senhor dirige os nossos caminhos. Amados, quando a Bíblia está falando aqui de passos e caminhos, ela está falando da nossa vida, como nós nos conduzimos na nossa vida. E sob a luz do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Ele vai nos mostrando o que nós vamos nos deparar no caminho. Ele vai nos mostrando qual caminho nós devemos andar. Aqueles caminhos antes tortuosos, que antes traziam prejuízo para nós, a maravilhosa luz do Senhor não vai mais permitir, e Ele vai nos guiar somente por caminhos de bênção no nome de Jesus. Essa é a maravilha que a maravilhosa luz do Senhor traz para nós, e nós temos que ter esse entendimento, porque quem está em trevas, que vive na escuridão, sem a luz que vem do Senhor, nós andamos perdidos, e se nós estamos perdidos, nós facilmente nos enganamos com as coisas. Olha só o que diz Provérbios 14, 12. Há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas no fim são caminho de morte, porque a vida é assim. A vida traz muitas propostas para nós, mas nós temos que ter o entendimento que sob a maravilhosa luz do Senhor, Ele nos dá o entendimento que esses caminhos que a vida oferece, no fim, são caminhos de morte. E sob a maravilhosa luz do Senhor, o Senhor nos dirige por caminhos de bênção perfeitos e caminhos perfeitos. Olha só o que diz Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é confiável, e Ele é escudo para que todos que nele confiam. Glória a Deus. Sob a maravilhosa luz do Senhor, Ele guia os teus passos. Sob a maravilhosa luz do Senhor, tu vai adiante tranquilo e seguro, porque Ele vai guardar a tua vida e te proteger contra todo o mal, no nome de Jesus. Terceiro, olha só o que diz 1 Coríntios 2, versículo 12. Sob a maravilhosa luz do Senhor, nós nos tornamos espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 12.
E nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sob a maravilhosa luz do Senhor, nós nos tornamos espirituais. Amados, espirituais, quem está em trevas está perdido, quem passa a ser espiritual, ele está no outro nível. Quando eu estou aqui, nesse nível aqui, eu estou contemplando todos vocês. É diferente se eu for para ir para baixo, né? Eu vou ver os daqui da frente, eu não vou conseguir ver quem está lá atrás. Mas quando a gente está no nível espiritual, no nível elevado, nós passamos a ter o entendimento espiritual. Então, aqueles que estão sob a maravilhosa luz do Senhor, eles se tornam espirituais. E o que é que isso quer dizer na nossa vida? Olha só o versículo 14, de 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, pessoas naturais são aquelas pessoas que não têm o Senhor na vida delas. São pessoas que estão perdidas, longe da maravilhosa luz do Senhor. E elas não entendem as coisas de Deus. As coisas de Deus para essas pessoas são loucuras. Porque as pessoas espirituais, as pessoas que são de Deus, nas suas crises, nos seus momentos difíceis, diante de todas as coisas, elas recorrem para Deus. E Deus dá o direcionamento, Deus mostra, Deus fala aos corações, Deus traz a paz, Deus traz o entendimento. E as pessoas que estão sob a maravilhosa luz do Senhor têm esse entendimento e têm a paz no coração, porque suas vidas são regidas pelo Senhor. As pessoas passam a ser espirituais, agem diferente. Se você vai no lar de uma pessoa que não é espiritual, uma pessoa que não conhece o Senhor, uma pessoa que diz que conhece, mas na realidade não conhece o Senhor, você percebe que é um lar conturbado, é um lar que vive em crises, é um lar de discussões, é um lar que as pessoas não se entendem, é um lar que as pessoas se acusam, é um lar que as pessoas caminham do mal para o pior. Diferente de pessoas espirituais. As pessoas espirituais, quando surge um início de contenda, um início de discussão, um início de uma confusão, alguma coisa lá, aquele que é espiritual, o que é que faz? Chama para o entendimento direcionado por Deus, porque aquela pessoa tem um entendimento de Deus e sabe o que é melhor, porque o mal não se paga com mal, e sim com bem, no nome de Jesus. As pessoas espirituais traz para a calmaria, para a direção do Senhor, diferente das pessoas que não são espirituais. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita ira, e a palavra branda, ela desvia o furor. A pessoa que vive em trevas, que não conhece o Senhor, às vezes vem, e se irrita diante das coisas. A pessoa se posiciona logo, querendo logo postar sua força diante das coisas que talvez ela ache que tenha sido prejudicada. Mas as pessoas espirituais, diante de uma situação dessa, elas desviam o furor, porque no coração dela habita o Espírito Santo de Deus e elas estão sob a maravilhosa luz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a melhor coisa que pode existir na nossa vida é nós estarmos sob a maravilhosa luz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que todos nós possamos ser iluminados constantemente pelo Senhor diante de todas as coisas, porque quem vive uma nova vida, nós todos fomos escolhidos por Deus, porque Ele veio para todos nós. Quem vive uma nova vida,
que vive sob a maravilhosa luz do Senhor, é tudo bênção, porque é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que dirige a nossa vida. E isso está presente constantemente na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. No seu momento de aflição, no seu momento de desespero, no seu momento de crise, não atente para fazer coisas que possam trazer um prejuízo para a sua vida, mas busque em Deus, no nome do Senhor, o direcionamento para a sua vida, e Ele vai lhe mostrar o que você tem que fazer, porque Ele está presente na sua vida. Êxodo 34, versículo 29, fala que quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, ele não percebeu, mas o seu rosto resplandecia, porque ele tinha falado com o Senhor, e as pessoas notavam que o rosto de Moisés estava iluminado, porque ele passou ali um tempo falando com Deus. Eu quero dizer para você que você está numa melhor condição com Moisés, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, no nome de Jesus, e essa maravilhosa luz do Senhor está constantemente presente na sua vida, para lhe dirigir e para que a sua vida seja abençoada, no nome de Jesus. Está certo que a vida não é fácil. Talvez você diga assim, o pastor está falando aí, é muito fácil quando ele está falando, mas a vida na realidade é difícil. É verdade, amados. Nós temos desafios grandes. Talvez quando a gente sair daqui, a gente vai se deparar com a nossa realidade lá fora, em casa, amanhã talvez no trabalho, com a nossa realidade financeira, com os nossos relacionamentos, com as nossas crises, que nós não conseguimos contornar. Vida difícil, é verdade. Mas eu quero ler um texto para você, para que você fique bem tranquilo no seu coração. Hebreus 10, 32, a palavra de Deus diz assim: lembre-se dos dias passados, quando, depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Amados, sabe o que esse texto está falando aqui? Que a luz do Senhor, a maravilhosa luz dele sobre nossa vida, ela te dá o direcionamento e capacitação para que você possa suportar, para que você possa enfrentar toda e qualquer situação, e no final da crise, no final do redemoinho, no final da tempestade, você vai sair vitorioso no nome de Jesus, porque essa maravilhosa luz vai trazer essa vitória para você. E eu quero encerrar esse momento aqui, amados, lendo com vocês Isaías 60, versículo 15. Isaías 60, versículo 15. Nós vamos ler até o 22. São alguns versículos, mas eu espero que Deus fale ao seu coração nesse entendimento dessa palavra aqui. É uma palavra profética. Mas entenda que ela se torna real na vida de todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus falou ao coração, e nós estamos debaixo, sob a maravilhosa luz do Senhor. Eu quero ler esses versículos aqui, e eu quero encerrar aqui esse momento aqui, para que nós possamos fazer uma reflexão. A palavra de Deus diz assim: olha, você era uma cidade abandonada e odiada. Você talvez se encontre nesse momento, talvez desprezado, talvez abandonado, talvez odiado, talvez numa vida desprezível, talvez numa vida que talvez você não tenha mais esperança nem nada. Mas, olha só, que não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará do peito dos reis.
e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Versículo 17: em vez de bronze eu lhe darei ouro, ao invés de ferro eu lhe darei prata, ao invés de pedras eu lhe darei ferros. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, e nem de ruínas ou de destruição o seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e aos seus portões louvor. Olha só o que diz o versículo 19: nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória, e o seu sol nunca mais se porá, e a sua lua nunca mais minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegará ao fim, e todos o seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra, serão renovados, serão renovados, que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se você se sente diminuído, somente aqui comentando esses versículos, se você se sente diminuído, se você se sente um ninguém, Deus te fará diferente no nome de Jesus, no tempo devido, e Ele será a tua luz perpétua para todo sempre. Ele vai te iluminar eternamente, vai cuidar de você, e aquilo que antes era sofrimento vai se tornar em alegria, porque assim Ele vai transformar. Não pense que Ele vai te dar coisa pequena, porque quando você esperava o bronze, Ele vai te dar o ouro. Quando você esperava o ferro, Ele vai te dar a prata. Quando você esperava a pedra, Ele vai te dar o ferro. No nome de Jesus, Ele vai te dar muito mais, porque Ele é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que você imagina ou pensa. A maravilhosa luz do Senhor está sobre a sua vida, e hoje Ele te convida para uma nova vida em Cristo Jesus, e cabe a você aceitar ou não, cabe a você experimentar daquilo de bom que Ele tem para você. Talvez você diga: Senhor, eu já faço parte de Ti, mas talvez você esteja sofrendo hoje, porque ainda você não provou de todo o seu poder, de todo o recurso que Ele tem para você, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Paulo passou por situações difíceis depois desse encontro. A palavra de Deus disse: Ele vai provar do meu sofrimento, mas é melhor sofrer com um Deus Todo-Poderoso do que sofrer com as coisas do mundo sem um Deus. Longe desse Deus. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas você tem a oportunidade de aceitar o convite do Senhor, porque Ele te escolheu para uma nova vida, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.